Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. Antes de começar esse vídeo, quero pedir um favor para vocês. Se você ainda não assinou o canal, assine o canal para não perder nada do nosso conteúdo. E se você já assinou e quer receber todas as notificações de quando a gente lançar um vídeo novo, clica aí no sininho que está aparecendo para vocês aí, que vocês dessa maneira não vão perder nenhum conteúdo que eu lançar aqui no canal. Tá legal? Valeu pessoal e aproveitem o vídeo. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Quem está falando com vocês é o engenheiro civil Rafael Isaac. Nesse programa de hoje, nessa videoaula, nós vamos conversar rapidamente sobre o software F2, que é um software de uso gratuito e uma plataforma mais educacional, porém muito interessante para alunos de engenharia e engenheiros conferirem os cálculos, principalmente de elementos hiperestáticos, né? Então, quando a gente abre o software, ele vem com essa janela. A primeira coisa que faz aqui, é ativar o grid. Depois a gente ativa o snap, que é para o cursor travar na hora de desenhar, indo em cada elemento de metro em metro conforme está especificado aqui, certo? Eu posso mudar isso aqui? Posso colocar cada 10 centímetros. Às vezes, para desenhar uma treliça que tem um grau de precisão maior, é interessante eu fazer isso com uma escala menor. Aí ele pega os pontinhos, certo? Com maior precisão, diferentemente de quando a gente coloca de metro em metro. Bom, como a gente vai falar rapidamente sobre as vigas do prédio, eu vou ensinar vocês a colocarem uma viga aqui, e a gente vai lançar uma viga, a princípio, com 9 metros, tá? Cliquei aqui, primeira coisa, cliquei aqui em elemento de barra, venho aqui até o ponto 00, vocês podem notar que aqui embaixo fica marcada a coordenada. Então, se eu cliquei e ali em cima também, aqui, fica marcado a coordenada que a gente está desenhando. Então, quero 9 metros, eu volto com o scroll do mouse, né? Dou um zoom de saída e posiciono aqui em 9 metros em X. Aperto o ESC, volto para o cursor de seta. No nosso exemplo, a gente vai ter um carregamento triangular, distribuído e pontual. Eu vou lançar alguns pilares intermediários aqui. A 2 metros vai ter um pilar, que é um apoio móvel. Mais para frente aqui a 5 metros eu vou ter um outro pilar, que é um apoio fixo. E no final eu vou ter mais um pilar aqui a 9 metros, que é um apoio móvel também. Podemos cotar aqui, 2, 3 e 4, certo? Só para ter uma noção de como está ficando a nossa estrutura. Aqui eu posso colocar o tamanho do texto, né? Posso configurar grande, pequeno, médio. O tamanho do texto aqui está pequeno, por isso que ficou ruim, Olha a diferença, que legal, certo? E agora posso até apagar essas cotas, conferir as medidas, está tudo ok, clico na cota, delete, clico delete, clico delete. Vou pegar aqui o pilar, né? O que é um apoio móvel? Então, o apoio móvel em X, ele está livre, né? Em X e fixo em Y. Então, se eu quero lançar um apoio móvel aqui, eu configuro ele aí e seleciono o nozinho e clico ali, lancei apoio móvel. Analogamente para esse ponto também, lancei outro apoio móvel. Aqui eu quero lançar um apoio fixo. O fixo ele é fixo em X e Y, certo? E permite a rotação em Z, que é o momento. E aqui nesse canto eu vou lançar um apoio engastado, que é difícil de acontecer em vigas de concreto armado, mas para vocês aprenderem de efeito didático, a gente seleciona aqui, fixa tudo, certo? E insere ele aqui. Se eu inserir ele assim, ele vem deitado, tá? Como eu quero inserir ele na vertical,
Então eu coloco aqui 270 graus, por exemplo, seleciono um nó e aplico ali, ó. Então ele rotacionou na posição que interessa pra gente, certo? Bom, vamos lançar os carregamentos. Carregamentos a gente tem tanto pontuais aqui, ó, forças nodais, como distribuídas. Por exemplo, que eu preparei para vocês, a gente vai ter um carregamento pontual em determinado ponto aqui, ó. Só que esse ponto não existe, então eu tenho que criar esse ponto aqui, ó. Inserir nó. Venho aqui, crio ele, certo? E eu tenho que criar a força aqui, ó. Criar nova força nodal. Então eu dou um nome qualquer, pontual, por exemplo. Enter. Aí, ó, tá em quilonewton em metro aqui, certo? Para mim, por exemplo, não interessa em quilonewton em metro nesse momento. Então eu venho em Options, né? E aqui eu escolho Unit Number Formatting. E aí a gente vem alterando para uma unidade mais familiar para nós, né? Como engenheiros. Por exemplo, tonelada-força. Pode ser que eu queira tonelada-força por metro, né? O momento. Carga distribuída, tonelada-força por metro. O momento, tonelada-força vezes metro, né? E aqui o grau de precisão. Para uma viga de concreto armado, 2 casas após a vírgula. Então aqui a gente está falando em tonelada nesse ponto. Depois aqui a parte centesimal de quilos, né? Tonelada e 100. Aqui a gente já está falando na casa decimal. E aqui vai dar uma imprecisão muito pequena, né? Porque vai dar um arredondamento lá no quilo. Então, para uma estrutura de concreto, isso daí é desprezível. E o resultado está muito legal para a gente. Clico OK aqui, ó. Então já passou aqui tudo em tonelada força e metro. Como a nossa carga pontual que eu preparei aqui é 10 toneladas força, sentido negativo, então eu coloco menos na frente e aplico ali, ó, selecionei o nó, aplico ali, ó, 10 toneladas força, tá ok. Vamos lançar uma carga distribuída agora. Crio uma nova carga, distribuída 1, por exemplo, dist 1. Eu vou lançar uma carga distribuída de menos 1 tonelada força por metro. Nessa barra, clico Shift e seguro. Clico nessa barra aqui, ó. Opa, aí, foi. Clico nessa barra também, então eu lanço o carregamento de uma vez só. Todas elas estão com 1 tonelada força por metro. Eu deixei por último para a gente lançar uma carga triangular, que não vai acontecer no nosso edifício, mas só para vocês aprenderem, vim aqui, ó, em Linear Load e vou criar uma carga triangular, que costuma ocorrer em paredes de reservatório, forças de empuxo, solos, muros de arrimo. Esses são os pontos onde ocorrem as cargas triangulares ou trapezoidais. Crio uma nova carga, chamo de dist 2, Enter, e aí eu coloco as coordenadas aqui, ó. Por exemplo, se ela começa em 0, em x, em y, e vai ser um carregamento triangular, então eu só coloco aqui, ó, a final em y, por exemplo, menos 5 toneladas força. Perceberam isso, pessoal? Certo? Se fosse um carregamento trapezoidal, eu iria inserindo as coordenadas parciais da altura em y, né? Porém, aqui a gente começa em y e 0 e vai até 5. Em x não muda nada, não tem nenhum carregamento em x, ocorrendo no eixo x, só perpendicular ao eixo y. Uma vez configurada a viga, nós temos que atribuir a ela as propriedades dos materiais, porque o programa vai calcular o default dele aqui como se fosse o cálculo manual nosso, né? Para bater os valores do cálculo manual. E depois a gente também pode colocar algumas propriedades do concreto, né? Se forem vigas de concreto ou de aço, no qual o programa verificará flechas, né? E algumas outras análises com relação ao comportamento da estrutura. Selecionei toda a viga. Venho aqui, ó, Material Parameters. Então, propriedades paramétricas do material. Crio uma nova, certo? Eu posso chamar aqui, ó, de concreto isotrópico. Chamo de concreto, certo? Done. Ele vai carregar o módulo de elasticidade do concreto. Para esse caso aqui, default, você pode alterar isso aqui. Até na norma, a NBR 6118 tem como calcular o módulo de elasticidade secante do concreto, que é o módulo que a gente considera nos cálculos do concreto armado, enfim. Aqui o coeficiente de Poisson,
certo? E o coeficiente de dilatação, expansão, né? Térmica dele, linear, né? Que é o alfa. Bom, aplico aqui em tudo. Analogamente, venho aqui ó, em propriedades da seção e crio uma seção, por exemplo, uma nova seção. Seção que? Genérica ou retangular? A gente pode pôr genérica ou retangular, né? Como colocar retangular? Por exemplo, viga de concreto, tá? O Felipe já deve ter falado para vocês de pré-dimensionamento, né? De viga. Aqui ele está falando que B é a nossa largura e D é a nossa altura. Então, é interessante que a gente veja que o maior vão aqui, né, nesse trecho da viga, ele tem 4 metros. Então, provavelmente uma viga de uma largura aí convencional, 19 ou 20, né, centímetros, por 40 de altura, que é o pré-dimensionamento dela, vai ser interessante para a gente lançar aqui. Como está em milímetros, eu vou lançar 200 milímetros, certo? Que é 20 centímetros, por 40 centímetros, que é 400 milímetros. E aí eu seleciono toda a viga e apply to all, apliquei todas as propriedades desse material. Pronto, o programa está legal, ele está preparado para calcular. Então a gente vem aqui, ó, os diagramas aqui, a gente obtém força normal ou axial, força cortante, momento fletor e aqui a gente também obtém a configuração deformada da estrutura. Clicando em qualquer um desses links, desses ícones aqui, depois de configurar toda a viga, a gente consegue acessões nela, certo? Coloco aqui viga, por exemplo, lanço aqui com qualquer nome, e aí estão as reações. Diagrama de cortante, certo? Como era de se esperar, uma função de segundo grau para o carregamento triangular, uma função de primeiro grau inclinada para o carregamento distribuído, e uma função, um salto de cortante, né? Uma função apenas linear aqui na vertical para carga pontual. Normal não tem, é zero, certo? Momento fletor e a deformação da viga, tá? Notem que o engaste aqui ele traz um pouco de momento para ele, certo? Momento negativo aqui nesse trecho, momento positivo, e eu posso obter os momentos parciais em quaisquer pontos que me interessem aqui, ó, no decorrer da minha viga, por uma análise mais minuciosa, caso haja o interesse, certo? Bom, pessoal, eu acho que a gente precisava destacar aqui, tem a flecha da viga, ó, quero a flecha nesse ponto aqui, ó. Estão vendo ali, ó, rotação, local, posição X. Então aqui, ó, tem uma flecha em X de 1,56 milímetros, certo? Nesse comprimento aqui de 2 metros. Então, a gente consegue as flechas parciais, máximas e mínimas, né? Em quaisquer pontos da nossa viga, certo? Na verdade, eu falei para vocês aqui, a flecha está em Y, né? Aqui, na verdade, em X é o ponto zero com relação a esse nó, tá? Aqui em Y que está a nossa flecha para essa viga aqui, ó, que deu muito pequenininha. Certo, pessoal? Quaisquer dúvidas aí, nós continuamos à disposição de vocês. E aí vocês acompanhem as próximas aulas que o Felipe vai gravar sobre vigas de concreto, dimensionamento, e a gente vai utilizar esse software, o F-Tool, para facilitar os cálculos. Obrigado e um abraço.